Se pudéssemos perguntar a Juliana como se sentia naquele dia, ela teria nos dito: me sinto exausta, cansada, tensa e insegura também. Em um primeiro momento, essas emoções ou sensações parecem verdades absolutas, afirmações baseadas em fatos. Mas se mergulharmos profundamente em nossa alma, com atenção, veríamos que não existe absolutamente nada específico que possa ser rotulado de exaustão, insegurança ou tensão. Essas emoções são, na verdade, fluxos de pensamentos, sentimentos, sensações físicas e impulsos, reações. Exemplo: o desejo de gritar, de sair correndo, de xingar, de pedir demissão, etc. As emoções funcionam assim mesmo. São como um papel de parede, um pano de fundo criado quando a nossa alma começa a fundir pensamentos, sentimentos, impulsos, reações e sensações físicas para evocar um tema ou um mote norteador, ou para materializar um estado mental geral. Os elementos que compõem essas emoções interagem entre si e intensificam o estado de humor geral. Os nossos pensamentos, por exemplo. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que conseguiam mudar o nosso estado de espírito e nossas emoções. Porém, a partir dos anos 80, descobriu-se que o contrário também ocorre. Nosso estado de espírito muda o nosso pensamento. Significa que mesmo alguns momentos passageiros de infelicidade, tristeza e desânimo podem acabar se autoalimentando e criar pensamentos negativos e destrutivos, definindo a maneira com que vemos e interpretamos o mundo. Um céu nublado pode fazer com que nos sintamos melancólicos e mais introspectivos. Uma irritação pode trazer à tona memórias nocivas. Se nos sentimos estressados, esse estado irá construir ainda mais estresse. O mesmo vale para a ansiedade, para o medo, para a raiva e emoções positivas, como amor, felicidade, afeto, empatia e compaixão. Porém, não são só os pensamentos e nosso estado anímico que se alimentam mutuamente e destroem nosso bem-estar. Nosso corpo se envolve por completo nesse processo. Isso se dá pelo fato de que a alma e corpo não evoluem sem estarem unidos. Nosso corpo, juntamente com os órgãos da percepção e nossos sentidos, é o aparelho utilizado pela alma para captar, perceber e registrar o mundo. É o contato que falamos anteriormente, que é registrado pelo nosso corpo. Pesquisas importantes e recentes nos mostram que toda a nossa perspectiva de vida pode mudar por mudanças corporais. Pequenos gestos como sorrir ou corrigir uma postura errada possuem um impacto fortíssimo em nosso estado de espírito. Lembram-se das partículas subatômicas que aparecem e desaparecem? Lembram do coeficiente de energia versus consciência? Lembram-se da lei universal da vibração, do ritmo e etc? Pois bem, esse é o jogo que estamos falando aqui. Nós tingimos essas partículas subatômicas com a nossa percepção de realidade, com aquilo que nossa consciência projeta nelas. Dessa forma, elas irão emergir e submergir constantemente, trazendo à tona os pensamentos, sensações e emoções com os quais as impregnamos. Assim nascem as doenças somáticas, que possuem as causas em nossas almas e explodem em nossos corpos, superficial ou profundamente, proporcionando dor e sofrimento. É dessa forma que construímos a nossa realidade. O mau humor afeta profundamente o nosso corpo. O desânimo, bem como outras emoções, influenciam até na maneira como andamos. Pesquisadores alemães utilizaram um sistema óptico de captura de movimentos para verificar como pessoas deprimidas e não deprimidas diferem ao caminhar. Deprimidos caminham mais devagar, balançando menos os braços. A parte superior do corpo não subia nem descia muito, tendia a balançar somente de um lado para o outro. Caminhavam de maneira mais curvada, inclinada e para frente. O mundo real tem os seus encantos, charmes e beleza. Existem diversas coisas maravilhosas para serem vividas, assimiladas e experimentadas. Porém, a gente sabe que a realidade em nada se assemelha aos contos de fada. Ninguém é feliz para sempre, ou melhor, não da maneira que costumamos imaginar. A vida muitas vezes pode ser imperfeita, incompleta e insatisfatória. Assim, esses acontecimentos desagradáveis fazem surgir algo pelo qual passamos a nossa vida evitando,
temendo ou inconscientemente procurando: o sofrimento. Será que os sofrimentos são apenas acontecimentos aleatórios sobre os quais não temos controle ou influência? Será que nossos sofrimentos são causados por um ser superior, um Deus, agindo de maneira arbitrária e incompreensível? Ele demanda que cumpramos suas vontades e, caso não as realizemos, a contento, este mesmo ser, onipresente e onisciente, nos impõe o sofrimento para que saibamos que ele está insatisfeito conosco? Nossas próprias ações, físicas ou anímicas, são as causas de nosso sofrimento e de tudo o que experienciamos em nossas vidas. A única maneira de nos tornarmos senhores de nosso destino é nos tornando senhores de todas as nossas ações. Cada um de nós tem o poder de acabar com o nosso sofrimento, nos tornando plenamente conscientes de nossas ações. Hoje, podemos dizer que a maioria das pessoas são como um homem vendado que nunca aprendeu a dirigir, sentado ao volante de um carro em alta velocidade em uma rodovia extremamente movimentada e perigosa. É muito provável que não cheguemos ao destino que queremos, pois a chance de sofrermos um acidente no percurso é muito grande. Logo, o que podemos observar dessa alegoria? Que temos a falsa ideia de estarmos dirigindo o veículo quando, na verdade, é o nosso veículo que está nos guiando. O mesmo ocorre hoje em nossas vidas. Se quisermos seguir de maneira plena, é preciso urgentemente que removamos a venda e aprendamos a dirigir para que possamos desviar dos perigos de nossa existência. Existem 3 principais tipos de ações: físicas, verbais e anímicas. As físicas são as ações que fazemos com o nosso corpo, interagindo com o mundo externo ou conosco. Verbais são as palavras que proferimos. Anímicas são nossos pensamentos e sentimentos. Vejamos esses exemplos. Um homem bêbado, por pura maldade, corta a pata de um cão para se divertir. Um médico veterinário, tentando salvar o animal, corta uma pata necrosada para tentar fazê-lo viver. São 2 ações físicas idênticas. O que as diferencia? A ação mental por trás delas, ou ainda o que chamamos de intenção. Para as leis convencionais da maioria dos países, as ações físicas possuem um peso maior do que as ações verbais. Ambas ainda parecem muito mais sérias do que uma intenção ou impressão mental não manifestada. Como percebemos acima, a ação mental possui um peso muito maior do que as ações física e verbal. Isso porque qualquer ato ou palavra são meras consequências de uma ação interna, de uma ação da alma. São nossas ações mentais que darão sucessão a uma série de acontecimentos, físicos e verbais, que definem a nossa existência, nossa realidade e nosso futuro. Logo, nossa realidade é um ciclo de causas e efeitos ignorados, acontecendo a todo momento. Então quer dizer que as ações anímicas determinam o nosso futuro, o nosso destino? Mas quais? Se a dinâmica da nossa alma consiste em registro cognitivo, percepção, sensação e reação, qual desses fenômenos dá origem ao nosso sofrimento? Todas as etapas da dinâmica de percepção da realidade estão envolvidas entre si, de certa forma, na origem dos nossos sofrimentos. Porém, os primeiros 3 processos são praticamente passivos. O registro cognitivo apenas armazena todas as matérias-primas, a percepção categoriza e a sensação assinala a ocorrência desses 2 primeiros processos. Eles apenas digerem as informações advindas de nossos contatos. Porém, quando nossa alma começa a reagir, é que se iniciam as causas de nossos sofrimentos. Surgem a atração ou a repulsa, o agrado ou o desagrado. E, consequentemente, essa reação dá origem a uma nova cadeia de eventos, e outra, e depois outra, e um ciclo infinito de reações. Uma reação simples, às vezes imperceptível, pode não ser muito forte, não ter um efeito considerável. Porém, os fenômenos em nossa alma se processam de maneira tão cumulativa, podendo criar aglomerados de reações que futuramente se tornam situações aparentemente insustentáveis. As reações vão se repetindo momento a momento, intensificando-se cada vez mais, evoluindo para darem origem à avidez e à aversão. O hábito mental do insaciável desejo por aquilo que não é,
o que implica uma idêntica e irremediável insatisfação com aquilo que é. Siddhartha Gautama, o Buda. Os 3 principais venenos da alma humana, oriundos das reações, são: avidez. Quando o contato gera uma sensação agradável, temos uma reação de gostar do que acontece. Logo, surge a reação de tentar manter ou prolongar tal sensação. O conjunto de reações nesse sentido cria uma sede profunda, um ato incontrolável de buscar as mesmas sensações sempre. A essa sede damos o nome de avidez. A aversão. Quando o contato gera uma sensação desagradável, temos a reação de não gostar do que acontece. Assim, a reação imediata é repelir, expulsar, afastar, parar ou bloquear tal experiência. O ciclo de reações nesse sentido gera um fluxo automático de aversões. Ignorância. Quando o contato gera uma sensação neutra, nem boa nem ruim, temos uma sensação de vazio. Quando não gostamos nem desgostamos de algo, tendemos a ignorá-las. Isso gera a nossa falta de conhecimento sobre determinado contato ou fenômeno, interno ou externo, podendo causar sofrimentos futuros. Existem vários tipos de reações, mais fortes, mais fracas, praticamente imperceptíveis. Reside aí, tanto nas reações que não lembramos, como nas reações mais lembradas, aquelas que produziram uma impressão mais profunda. Essas, as mais profundas, são as geradoras dos maiores sofrimentos. As neutras, que nem nos geram memória, tendem a se acumular, a gerar reações mais profundas no futuro, dando origem a problemas que parecem surgir do nada, causando mais sofrimento. O primeiro passo para deixarmos de sofrer é entender que existe o sofrimento. Não como algo imposto, mas sim como o efeito de causas anímicas e mentais, produzidas pela nossa ignorância, pela ignorância dos processos da alma como um todo. Aceitando esse fato e compreendendo a dinâmica da produção de sofrimento, começamos o nosso caminho de libertação real, da libertação do sofrimento. Falar de apego pode ser algo delicado. O termo se tornou vulgar por ser constantemente utilizado com o sentido pseudo-espiritualista por pessoas que pouco compreenderam a verdadeira acepção do termo. Mas, de certa forma, o apego pode ser considerado a semente do sofrimento. Aqui, falamos em várias camadas, com profundidades distintas. Vamos abordar as principais delas. Apego material ou físico. Já percebemos que todo o mundo físico é impermanente, assim como o mundo intangível. Mas no nosso cotidiano, costumamos ser apegados ao mundo material. Nossas conquistas são medidas por nossos pertences e nosso corpo é a nossa maior certeza. Lidamos com ele como se fosse uma divindade, uma máquina infalível e plenamente confiável. O que chamamos de meu poderia não nos causar sofrimento, desde que esses objetos fossem eternos, ou desde que nós, enquanto personalidade, também fôssemos eternos. Isso faria com que nunca nos distanciássemos daquilo que tanto prezamos. Porém, o momento do afastamento inevitavelmente vai acontecer, e o apego material e o apego físico vai nos causar muito sofrimento. Apego à personalidade. Costumamos nos apegar ao fluxo constante de processos anímicos que chamamos de personalidade. Achamos que nossa personalidade é imutável, nossa identidade indestrutível. Quantas vezes não nos sentimos ofendidos por algo que depois de um tempo percebemos ser banal e dissemos ao ofensor: "Você sabe com quem você está falando? Me respeite." Quando passamos a nos achar, quando passamos a acreditar que nossa personalidade é algo perene, nos apegamos a algo extremamente impermanente. Nos achamos tão importantes que não nos permitimos ser perturbados, importunados ou que qualquer pessoa possa nos proporcionar sensações desagradáveis. Imediatamente lembramos inconscientemente de como somos importantes e sagrados e que devemos repelir a todo custo a causa do nosso aborrecimento momentâneo. Apego à dinâmica de percepção da realidade. Acreditamos que nossa dinâmica de percepção da realidade e seus processos só produzem verdades imutáveis. Logo, acreditamos que a nossa percepção de mundo é a mais correta e acertada de todas. Damos um peso muito grande a isso. Não temos consciência de que estamos constantemente gerando reações automáticas de avidez, aversão ou ignorância. Não percebemos que nos apegamos à avidez ou à aversão. Quando gostamos de algo, não queremos parar de experimentar esse objeto. Só o fato de pensar na sua ausência nos proporciona sofrimento. A falta desse objeto, então, gera um sofrimento ainda maior. Daí nascem as dependências,
as físicas e as psíquicas e os vícios. Com relação à aversão, nos apegamos a ela. Quando não gostamos de algo, nos apegamos ao ato de afastar, condenar, reprimir e julgar tal atitude. Isso gera os preconceitos, os medos, os dogmas e muito mais. O apego surge e se desenvolve por conta das nossas reações mentais momentâneas de agrado e desagrado, se repetindo constantemente e se intensificando gradualmente, evoluindo para atrações e rejeições poderosas que condicionam toda a nossa percepção de realidade. O apego é uma forma mais robusta e bem desenvolvida de nossas reações passageiras. Nossas reações de agrado e desagrado, por sua vez, acontecem por conta das nossas sensações, agradáveis ou desagradáveis. E o que produz as nossas sensações? O contato, nossos sentidos, tato, paladar, visão, audição, olfato e o sexto sentido, que é o conjunto da nossa alma. O contato de nosso olfato com o odor, o contato de nossa visão com uma imagem ou o contato de nossa audição com o som, ainda o contato do nosso tato com uma textura, da língua com um sabor ou do corpo com algo externo e de nossa alma com nossos pensamentos e emoções, ideias, imaginações e memórias. Tudo isso gera uma sensação. Existe um fluxo de ritmo, idas e vindas, fluxo e refluxo. A cada momento, o conjunto da nossa existência, algo que transcende o nosso corpo e nossa alma, a consciência surge ou emerge. Ao emergir, assume uma forma mental e física específica. Em outro momento, nossa consciência surge assumindo uma forma física e anímica ligeiramente diferentes. Ao longo de nossa vida, existe um constante fluxo de consciência, indo e vindo, proporcionando uma constante transformação em nosso conjunto de corpo e alma, que é a nossa personalidade. Estes constantes fluxos de consciência são causados pelas nossas reações. Nossa alma está em constante atividade, desconhecida por nós, reagindo a todos os estímulos internos e externos. Cada reação causa um maior ímpeto ao fluxo de consciência, desencadeando novas reações. Quanto mais forte uma reação, mais ímpeto ele proporciona, gerando mais cadeias de reações, desencadeando maiores fluxos de consciência, criando um condicionamento incessante. Nossa alma não para de produzir reações, gerando mais sofrimento. Nossas reações de avidez vão se intensificando, proporcionando fluxos de consciência cada vez mais fortes, desencadeando condicionamentos constantes e inconscientes. O mesmo vale para as nossas aversões, que vão se sucedendo, se intensificando e gerando fluxos de consciência que vão gerar novas cadeias e novas reações ignoradas. E esses processos podem se estender por horas, por dias, por meses, por anos. Essas cadeias, que são sementes, vão proporcionando impressões profundas na alma, criando raízes. Essas raízes se tornam profundas, gerando ramos, folhas, frutos. Mudam completamente a nossa percepção da realidade e influenciam por completo a nossa vida. Por que reagimos tanto e produzimos para nós, para os outros e para o mundo tanto sofrimento? Por conta da nossa ignorância. Normalmente, não percebemos que reagimos constantemente, nem a verdadeira causa da nossa reação. Não enxergamos a verdadeira natureza daquilo que reagimos, nem temos ciência da impermanência de nossas emoções, sentimentos e pensamentos, que estão sempre oscilando e mudando. Da nossa completa ignorância de nossa existência, surgem as reações. As reações produzem sensações. As sensações agradam ou desagradam, gerando avidez ou aversão. Da avidez ou da aversão surge o apego e, consequentemente, o sofrimento. O apego e o sofrimento alteram a nossa percepção. Nossa percepção, distorcida pela ignorância, gera novas reações, dando origem a mais e mais cadeias de apego, sofrimentos e reações. Ou ainda, nossas reações geram tamanhos fluxos de energia em nossa alma que influenciam em nossas sensações. Passamos a sentir uma dor física, similar ao que sentimos quando estivemos em determinado lugar, que nos marcou negativamente por conta de uma tragédia. Ou ainda, sentimos nojo de uma determinada iguaria e isso nos causa uma dor no estômago, similar à que sentimos quando tivemos um desarranjo intestinal. As nossas reações interferem em diferentes partes da dinâmica de percepção da realidade.
interferem na nossa percepção de realidade, moldando as nossas verdades. Interferem também nas sensações, gerando dores e sensações desagradáveis que darão origem a novas reações. Lembra que falamos da gazela fugindo da leoa? Assim que ela percebe que não corre mais perigo, para e continua sua vida normalmente, sem pensamentos ameaçadores, sem projeções catastróficas. Porém, ao contrário das gazelas, nós não conseguimos parar de correr, ao menos dentro de nossa alma. A maneira que reagimos transforma nossas emoções e pensamentos temporários em dores persistentes e incômodas, dores físicas ou dores mentais. Vamos fazer um exercício. Pare um pouco, veja se consegue perceber qualquer sinal de fadiga, cansaço ou dor em seu corpo. Passe alguns segundos observando-se a fundo. Isso é muito importante. Vamos contar 30 segundos a partir de agora. Feche os seus olhos. Ao final do período, um sinal sonoro vai te chamar de volta à nossa conversa. Depois de se conscientizar do seu cansaço, fadiga ou dor, faça a si mesmo as seguintes perguntas e reflita por mais um pouco de tempo. Por que estou me sentindo tão exausto? O que eu fiz de errado? O que essa sensação revela sobre mim? O que acontecerá se eu não conseguir me livrar dessa fadiga, desse cansaço ou dessa dor? Vamos parar por mais 30 segundos para refletir sobre essas questões por mais um pouco de tempo. Deixe-as ressoar pela sua alma. Vamos iniciar a contagem. Como você se sente agora? Eu não consigo adivinhar, mas provavelmente eu imagino que você se sinta pior do que antes. Isso acontece com todos nós. Aliado às perguntas que você se fez, existe o desejo de se livrar da fadiga, do cansaço e da dor e de descobrir as causas e todas as suas possíveis consequências. O impulso de explicarmos a nós mesmos as causas de nosso cansaço e de tentarmos expulsar a exaustão e a dor nos deixa ainda mais cansados, exaustos e com dor. O mesmo vale para a infelicidade, para a ansiedade, para o estresse e para a depressão. Quando estamos infelizes, é natural que tentemos descobrir o motivo ou a razão da infelicidade. Porém, quando tentamos resolver o problema da infelicidade ou de qualquer outra emoção negativa, mobilizamos uma das ferramentas mais poderosas da alma. É o que chamamos de mente concreta ou o pensamento racional. Por exemplo, se você se vê em um lugar, que seria a infelicidade, e sabe onde quer estar, que seria a felicidade, sua mente concreta começa a analisar a distância existente entre sua infelicidade atual e sua felicidade. Ele começa a tentar calcular a distância entre esses dois polos e tenta descobrir a melhor forma de diminuir essa distância. Só que para realizar esses cálculos, a mente concreta preenche esse ato com memórias, emoções e sensações similares ocorridas em situações passadas. Ou ainda, projeta cenários futuros, que são criados com base nas memórias, nas emoções e sensações passadas. Ela fragmenta o problema em partes e vai verificando se seus cálculos e comparações, as projeções, permitiram que diminuísse esse ato. Nada de novo, nada disso é real. Você consegue entender? Chamamos a mente concreta de modo atuante. Esse sistema é incrivelmente poderoso para resolver problemas concretos.
É assim que a gente consegue, numa cidade grande como São Paulo, dirigir o nosso carro. Ao mentalizarmos o lugar que a gente quer ir, o modo atuante prepara uma rota com base no conhecimento que temos da cidade, dos bairros e etc. Graças a toda essa eficiência, nossa alma tende a achar perfeitamente natural utilizar essa metodologia para resolver o problema da nossa infelicidade. De fato, essa é a pior coisa que a gente pode fazer, pois a mente concreta irá se concentrar no hiato entre como você está versus como gostaria de estar. O que há de errado? Onde eu errei? Por que cometo sempre os mesmos erros? Além disso ser algo extremamente autodestrutivo, esse método força que a mente dê indícios para explicar o seu descontentamento. E nossa mente concreta é perfeita nisso. Quando nos concentramos no hiato entre como estamos e como desejamos estar, reforçamos o nosso sentimento de infelicidade, de estresse, de depressão, de ansiedade, de medo, de desejo e etc. Essa é uma abordagem desastrosa quando se trata de emoções, pois se interliga aos pensamentos, fazendo com que achemos que eles, emoções e pensamentos, são verdades absolutas, quando de fato são apenas memórias, projeções ou sensações, nada além disso. Remoer pensamentos é o nosso maior problema, não é a maior solução. Ciclos incessantes, novamente o Ouroboros. Não conseguimos parar o ciclo de memórias tristes e narrativas negativas internas. Porém, podemos evitar o que acontece depois. Podemos impedir que um círculo vicioso, como o Ouroboros, se autoalimente e desencadeie uma nova espiral de pensamentos e emoções negativas, depois outra e mais outra. Podemos fazer isso utilizando duas coisas. A primeira, deixando de reagir. Parando de se apegar ao que gostamos e desgostamos às sensações positivas e negativas. A outra opção é experimentando aquilo que chamamos de modo existente, ou também conhecido como a mente abstrata. Observar e viver a vida com olhos diferentes pode transformar nossos sentimentos e pensamentos, ou seja, a constituição de nossa alma. E como aprendemos em nossos estudos, transformar completamente a nossa realidade. Lembre-se de uma situação estressante que teve com um atendente de telemarketing, por exemplo. Pelo fato de não conseguir resolver o seu problema, ou pela maneira como o atendente te tratou, você ficou tão nervoso que achou que fosse ter um treco. A raiva era tão grande que você ficou demasiadamente estressado, irritado, ficou até com dor de cabeça. Depois disso, teve que ir para uma reunião. Foi para a reunião e no caminho encontrou um amigo querido que não via há muito tempo. Tiveram uma conversa incrível e marcaram um encontro. A reunião foi ótima e produtiva. De noite, chegando em casa, aquela encomenda que estava esperando chegou. Na cama, pouco antes de dormir, você já nem lembrava mais do estresse absurdo que passou com o atendente de telemarketing. O problema não resolvido com o atendente continuava existindo, mas agora você enxergava sob outra perspectiva. O tempo pode alterar a maneira que a gente enxerga as coisas. O problema é que nem sempre a gente vai ter tempo. Além disso, são elementos externos que contribuíram para a nossa mudança de estado, coisas fora do nosso alcance. A gente não tem controle sobre as coisas externas. Os sentimentos negativos persistem enquanto o modo atuante domina as nossas ações mentais. Porém, o modo existente ou o nosso mental abstrato assemelha-se a uma mudança de perspectiva. Permite perceber como a nossa mente distorce completamente a realidade, fazendo com que tenhamos reações automáticas o tempo todo, baseadas naquilo que gostamos e que não gostamos, julgando nós mesmos, as pessoas e tudo o que acontece em nossa vida. O modo existente possibilita que experimentemos o mundo como ele é, de verdade, de maneira direta, vendo as dificuldades sob um novo ponto de vista, enfrentando os obstáculos de uma maneira diferente. Através da mente abstrata ou modo existente, mudamos a nossa paisagem anímica ou mental, independentemente do que estiver ocorrendo à nossa volta. Não dependemos mais das circunstâncias externas para sermos felizes, para ficarmos contentes ou equilibrados. A gente consegue retomar o controle sobre nossas vidas. Se o modo atuante é uma armadilha, o modo existente é a libertação. A atenção plena emerge do modo existente da nossa alma ou da nossa mente abstrata.
Assim, aprendemos a prestar atenção no momento presente, sem julgamentos. Lidamos com as coisas como elas são e não mais como condicionamos a nossa realidade e percepção. Com a conscientização correta, somada à atenção plena, passamos a ver o mundo como ele é, não como esperamos ou desejamos que ele seja. Essas ideias e princípios aparentam ser intangíveis e completamente abstratas. É por isso que somente conseguimos absorvê-las realmente quando experimentamos essas verdades em nós. Assim, compreenderemos de maneira correta todo esse conhecimento que transmitimos. Eptaques era como os antigos caldeus se referiam a uma forma de 7 lados. Um dos motivos pelos quais escolhemos esse nome para o nosso programa é que, a partir do momento que praticamos e aprendemos a ativar o modo existente ou a mente abstrata e passamos a usá-la, penetramos 7 dimensões de realidade, penetramos uma vida mais plena, equilibrada e equânime. A seguir, falaremos dessas dimensões que, ao mesmo tempo, expõem a diferença entre mente concreta e mente abstrata, ou o modo atuante e o modo existente. O mental concreto automatiza a nossa vida através dos hábitos, mas isso normalmente passa desapercebido. Se não pudéssemos aprender com a repetição, ainda não saberíamos como amarrar o tênis, algo que hoje fazemos automaticamente. Porém, quando cedemos demais ao piloto automático, passamos a pensar, trabalhar, comer, caminhar, dirigir, namorar, aprender ou ensinar sem uma consciência plena do que estamos fazendo. Isso faz com que a maior parte da nossa vida passe assim, sem a percebermos. Não estamos vivendo, estamos reagindo em estado de piloto automático. Eptaques cria as condições, através da prática, para que voltemos ao nosso estado de plena consciência, um local de escolhas acertadas, intenção e atenção. O mental abstrato permite voltar a ter consciência de nossa existência, de nossa vida. A gente passa a aprender a nos conectar com nós mesmos, periodicamente, para que possamos fazer escolhas intencionais. Isso é o verdadeiro livre-arbítrio. Normalmente, achamos que escolhemos, quando na verdade estamos no piloto automático, reagindo aos impulsos de acordo com a nossa percepção limitada de realidade por conta da nossa ignorância. Assim, passamos a economizar tempo para realizar as tarefas do dia a dia. Quanto mais atentos estamos, nossas intenções e ações ficam alinhadas, deixamos de nos distrair por qualquer coisa. Além disso, paramos de lutar demais por objetivos fúteis ou inúteis, ficamos mais vivos e mais conscientes. A nossa mente concreta ela precisa pensar, analisar, lembrar, planejar, recortar e comparar. É isso que ela faz o tempo todo. Passamos a maior parte do tempo perdidos, ignorando o que se passa ao nosso redor. Nossa rotina frenética nos suga tão intensamente que acaba com a nossa atenção e percepção no agora, fazendo-nos viver no mundo de nossos pensamentos e não no mundo real. A mente abstrata, a causa da atenção plena, permite uma nova maneira de experimentar a vida. Não é uma nova rota, mas sim estarmos em contato com nossos sentidos, com mente de principiante, de discípulo, sempre descobrindo novas coisas, mesmo as que já pensamos conhecer. Viramos curiosos de novo, quando passamos a de fato sentir e experienciar a vida comum como ela é, não como achamos, descobrimos o incomum. Isso aumenta a nossa intuição real, aprimorando a capacidade de observar as pessoas e a vida de uma nova maneira. Acordamos para o que acontece dentro de nós e no mundo, de momento a momento. A nossa mente concreta julga e compara o mundo real com o mundo que idealizamos em nossos sonhos e pensamentos, focando a atenção na diferença entre os dois, gerando insatisfação permanente. O nosso mental abstrato convida a interrompermos o julgamento, ficar de lado por um momento e observar o mundo, a vida, os acontecimentos se desenrolando, permitindo que tudo seja como é. Assim, analisamos uma situação sem preconceitos, sem sermos forçados a chegar a conclusões pré-concebidas, sem precisar reduzir a nossa criatividade. Importante, a aceitação é completamente diferente de resignação.
Aceitação advém do reconhecimento da existência da experiência, boa ou má. Ao invés de deixar que isso controle nossa vida, observamos compassivamente, sem julgamento, sem crítica e sem negação. Essa aceitação positiva, proporcionada pela atenção plena, advinda do nosso mental abstrato, permite que a gente impeça que uma espiral negativa comece e, se já começou, que consigamos diminuir a sua força. Assim, temos liberdade de escolha e, paralelamente, nos libertamos da infelicidade, do medo, da ansiedade, da depressão e da exaustão. Passamos, assim, a controlar melhor a nossa vida, lidando com problemas de uma maneira muito mais eficaz. Com a mente concreta, usamos nossas próprias criações anímicas, pensamentos, imagens e emoções como matéria-prima. Os cenários internos ganham mais valor e adquirem vida própria, fazendo com que as confundamos com a realidade. Muitas vezes, isso até faz algum sentido. No exemplo da locomoção de um ponto A para um ponto B, falamos que a mente concreta processa, pensa, compara opções passadas a cenários futuros, evitando perigos e criando uma rota de caminho segura. Nessas situações, a gente não deve duvidar da nossa mente concreta. Mas esse modo de agir vira um enorme problema quando estamos estressados, ansiosos ou tristes. Passamos a dizer internamente: vou enlouquecer se isso continuar. Eu preciso fazer melhor que isso. Dessa forma, começamos a acreditar que esses pensamentos são verdadeiros, são um retrato da realidade. Nosso astral desmorona quando nossa alma age de forma grosseira. Sou um fracassado, não sirvo para nada. Passamos a nos esforçar cada vez mais, ignorando por completo mensagens que nosso corpo nos envia, conselhos de amigos e etc. Nossos pensamentos deixam de ser nossos servos e passam a nos comandar de maneira rígida e implacável. Nosso mental abstrato, através da atenção plena, mostra que pensamentos são apenas pensamentos, eventos, cenários criados pela nossa alma, com mente e emoção agindo juntos. São poderosos e valiosos, mas não somos nossos pensamentos. Pensamentos não são a realidade. São apenas uma narrativa interna sobre nós mesmos e nosso mundo, criado pelas nossas percepções parciais e condicionadas da realidade. Somente o ato de compreendermos profundamente essa verdade através da experiência nos liberta do excesso de preocupação e ruminação mental. Passamos novamente a enxergar nosso caminho de maneira mais clara. Nossa mente concreta, através do modo atuante, resolve problemas mantendo na lembrança seus objetivos e destinos, além de lembrar constantemente dos possíveis fracassos e lugares que não queremos ir. Isso é muito problemático quando se trata de estados anímicos dos quais queremos fugir. Quando tentamos resolver nosso estresse, manteremos na mente concreta os lugares que não queremos ir, como a exaustão e o esgotamento, a depressão, o colapso e etc. Assim, além de sentirmos o cansaço e o estresse, invocaremos novos medos, tentando nos distanciar do objeto, aumentando nossa ansiedade e gerando muito mais estresse. Ao contrário, a mente abstrata nos convida a nos aproximarmos das coisas que tendemos a evitar. Nos instiga a se interessar pelos nossos estados anímicos mais complicados. Através da atenção plena, paramos de dizer não se preocupe ou não fique triste. Reconhecemos o medo e a tristeza, a fadiga e a exaustão e nos encorajamos a olhar para essas emoções de frente que parecem querer nos engolir. Assim, de maneira compassiva, dissipamos gradualmente o poder dos sentimentos e pensamentos negativos. A memória e a capacidade de planejar são cruciais para a nossa vida diária, mas sofrem enormes distorções de acordo com o nosso estado de espírito. Quando estamos estressados, tendemos a nos lembrar somente das coisas negativas e traumáticas, ficando difícil de lembrar dos acontecimentos bons e positivos, das nossas alegrias. O mesmo ocorre quando pensamos sobre o futuro. Se a gente está cansado ou infeliz, tendemos a achar impossível olhar para frente com otimismo. Assim que esses pensamentos e emoções percorrem a nossa alma, deixamos de perceber que são apenas pensamentos, memórias ou planos futuros. Nos perdemos em uma viagem no tempo que ocorre dentro de nossa alma, nos aprisionando em um vácuo entre nós e a realidade, um limbo de ignorância. Revivemos eventos passados e voltamos a sentir o medo, a dor,
prevemos catástrofes e sentimos um impacto antecipado das coisas. Através da meditação, treinamos nossa mente para que conscientemente vejamos nossos pensamentos no momento em que ocorrem, permitindo que vivamos nossa vida aqui e agora, no presente, fora da viagem no tempo. Isso nada tem a ver com ficarmos aprisionados no agora. Continuamos conseguindo nos lembrar do passado e continuamos conseguindo planejar o futuro, mas o mental abstrato permite que enxerguemos como são. Memórias são apenas memórias, planejamentos são somente planejamentos. Essa consciência evita que sejamos escravos da nossa alma e de suas constantes viagens no tempo. Impedimos a dor de reviver o passado e a ansiedade de nos preocuparmos excessivamente com o futuro. Quando ficamos presos ao mental concreto, somos impelidos pelo piloto automático. Assim, tendemos a nos envolver em projetos pessoais e profissionais importantes, ao mesmo tempo que nos envolvemos em tarefas exaustivas, como cuidar da casa, dos filhos, dos pais idosos, etc. Todas essas são atividades válidas, mas demandam tempo demais. Dessa forma, nos concentramos apenas nelas e acabamos esquecendo das coisas que nos dão prazer, de cuidar da nossa saúde e do nosso bem-estar. No começo, tentamos nos convencer de que isso é algo momentâneo, que estamos dispostos a abrir mão de nossos hobbies e atividades que alimentam a nossa alma. Mas, com o passar do tempo, percebemos que desistir dessas atividades esgota nossos recursos anímicos e nos leva a sentir um vazio, uma apatia e uma profunda exaustão. A mente abstrata nos auxilia a equilibrar nossa rotina, identificando atividades revigorantes e aquelas que nos esgotam. Passamos a perceber que precisamos de tempo para renovar nossa alma, proporcionando o espaço necessário para tal. Nos ensina também a lidar com as inevitáveis tarefas exaustivas. Quando ficamos presos ao mental concreto, ao modo atuante, perdemos a maior parte de nossas vidas. Achamos difícil permanecer concentrados no que acontece agora. Costumamos sempre andar rápido para chegar ao destino, sem prestar atenção ao que experimentamos ao longo do caminho. Temos a impressão de estarmos funcionando no piloto automático, sem consciência do que fazemos. Fazemos as coisas depressa, sem prestar atenção nelas. Focamos tanto no objetivo que perdemos o contato com o que fazemos para conquistá-lo. Nos preocupamos demais com o passado e com o nosso futuro. Agindo assim, somos guiados por nossas rotinas diárias que, por sua vez, são condicionadas pelas nossas reações, passadas e presentes, proporcionando uma percepção condicionada da realidade. Assim, passamos a viver aprisionados em nossa alma, mente e emoções e não vivemos a nossa vida. Vamos entender como isso funciona na prática. Se você tem hoje 30 anos, considerando uma expectativa de vida de 80 anos, restam a você 50 anos de vida. Porém, de acordo com alguns estudos científicos, das 16 horas que passamos acordados por dia, permanecemos conscientes por apenas 2 horas. Assim, a sua real expectativa de vida é de apenas 6 anos e 3 meses úteis. Provavelmente, passamos mais tempo que isso no trânsito e em reuniões de trabalho. Se um médico lhe dissesse que você possui uma doença terminal que o matará em 6 anos, você provavelmente ficaria desesperado. Porém, seguindo o padrão indicado por essa pesquisa, esse é o tempo que normalmente temos devido à nossa desatenção e ignorância. Agora, imagine que podemos dobrar a quantidade de horas que estamos realmente vivos a cada dia. Assim, estaríamos de fato dobrando a nossa expectativa de vida. Seria como viver até os 130 anos ao menos. Imagine ainda se triplicássemos ou quadruplicássemos o tempo que permanecemos lúcidos e conscientes. Muitas pessoas gastam milhares de reais com vitaminas e suplementos, muitas vezes questionáveis, para ganhar alguns poucos anos a mais de vida. Quantidade não é tudo. Porém, se é verdade que ao praticarmos heptaques seremos menos ansiosos, estressados, ficaremos mais relaxados, realizados e energizados, a vida não apenas parecerá mais longa, ela será mais feliz e plena também.